Boa tarde a todos, agradeço a presença mais uma vez de vocês. Confesso que fomos surpreendidos pela situação de ontem, não esperávamos, não contávamos em estar aqui hoje, mas o futebol é muito dinâmico. Quando nós contratamos, fizemos o convite para o Fernando Diniz, nós fizemos um convite pensando em Série B, pensando em um campeonato longo. A camisa do Guarani mais uma vez mostrou a sua força, porque um treinador com toda a experiência, com todo o histórico do Fernando Diniz, ele estava parado sem time há 7 meses, algo um pouquinho mais que isso. Bastou ele comprar o projeto do Guarani, vestir o manto sagrado, que é a camisa bugrina, para despertar interesses de um clube da Série A, que fez para ele uma proposta, diríamos, financeiramente irrecusável. Nós desejamos toda a sorte do mundo para o Fernando Diniz no novo projeto, e o Guarani tem novo treinador, tem um treinador competente, é uma realidade no futebol, é uma realidade dentro do Guarani. É com muito orgulho que nós apresentamos o Humberto, que está à disposição de todos vocês. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite do presidente, dizer que estou muito lisonjeado, é uma honra estar sentado hoje aqui representando esse cargo tão importante que é, e vários nomes do cenário nacional já ocuparam esse cargo. Eu sei da responsabilidade que é defender as coisas do Guarani, no qual tem uma torcida apaixonada, uma torcida vibrante, que joga junto com a equipe, e por ter sido atleta aqui por um momento e estar participando da comissão há um ano aqui no Guarani, eu sei da responsabilidade, mas eu pego a oportunidade que está sendo dada, e desde já eu prometo viver 24 horas assim como eu vivencio esse clube desde que aqui cheguei, para retribuir todo o carinho e a confiança que está sendo dada do presidente, do conselho administrativo, de todas as pessoas que estão envolvidas dentro do Guarani, para que o Guarani seja cada vez mais forte, aos atletas, e não podemos deixar de falar dos nossos torcedores. Acompanhei várias mensagens de apoio, e desde já aqui eu falo que farei o meu máximo, o meu melhor diariamente aqui, como sempre fiz, para retribuir todo esse carinho, essa confiança que é dada a mim nesse momento. Roberto, boa tarde. Primeiramente, muito boa sorte para você nessa nova função. Obrigado. Eu acho que você, como cada um de nós aqui nessa sala, também foi surpreendido com a decisão do Fernando Diniz de deixar o Guarani, mas você vem acompanhando esse trabalho desde o começo, já antes da pré-temporada, em definição de reforços, um trabalho lá em Valinhos, que ele fez vários treinos. Qual que é a sua ideia inicial? É claro que o estilo do Diniz dá para dizer que é praticamente único, é difícil fazer igual o que ele faz, mas sua ideia é manter a linha de trabalho do Fernando Diniz, é usar uma linha mais sua, conciliar as duas coisas, já que são só 15 dias para a estreia do campeonato. Como é que você pretende fazer esse time trabalhar até a estreia? Olha, várias coisas que o Diniz implantou aqui nesse período, eu me identifico muito bem. Eu também sou adepto a jogar o bom futebol, sabendo do histórico do Guarani, de atletas que jogaram aqui no Guarani, a representatividade que teve no cenário nacional até internacional, o que o torcedor precisa, aquilo que o torcedor espera do atleta, principalmente do meio para frente. Então, eu, por característica, também gosto da equipe que joga para frente. É claro que a gente vai buscar esse equilíbrio de ter uma equipe bem organizada defensivamente, sabendo o que fazer no momento de defender e no momento de atacar também, ter suas organizações bem definidas, que os atletas saibam o que fazer com e sem bola. Então é nessa linha que a gente vai buscar. É claro que o professor Fernando Diniz tem uma linha, tem uma convicção no seu trabalho, assim como eu também tenho, mas muito daquilo que foi aplicado aqui nós vamos aproveitar, e que eu acredito também nessa força, nessa situação de jogo. Então é nessa linha que a gente vai buscar e dar continuidade.
Roberto, você falou aí que já está há quase um ano no Guarani. Nesse período, se não me engano, você já trabalhou com pelo menos uns 5 treinadores aqui dentro. O que dá para tirar de proveito de tudo isso? E também não só desses treinadores, mas do que você viu de bastidor do Guarani para poder ter uma campanha vitoriosa nessa Série A2. E aí já vem também esse elenco que você tem nas mãos. Você está satisfeito com o que tem e pelo que você viu nos primeiros treinos? Sim, é um elenco qualificado, atletas muito qualificados, né? Estamos atrás aí de mais 2, 3 peças para compor nesse primeiro momento. E quanto aos profissionais que aqui trabalhei, eu só tenho que agradecer a todos eles, desde o Maurício Barbieri, com quem eu cheguei, o professor Oswaldo Avarezo Badão, que aprendi muito com ele, o Marcelo Cabo, foi um período curto que ele esteve aqui também, pude aprender, o Lisca no final e agora o Fernando Diniz. São 5 profissionais, cada um com a sua essência, cada um com as suas convicções. E então eu só tenho que agradecer a toda a confiança que foi depositada desses profissionais comigo. Todos eles me deram muita liberdade, então vou procurar extrair um pouco de cada um daqueles para que eu possa trazer também, para que nas minhas tomadas de decisões eu consiga sempre escolher a melhor escolha e fazer o Guarani cada vez mais forte. E o torcedor, a gente poder representar da melhor maneira possível e conseguir nosso objetivo dentro dessa competição. Prometer sempre o bom desempenho, a entrega, vai ser uma equipe bem equilibrada, uma equipe que vai competir do início ao fim, que vai jogar o futebol para frente, mas bem equilibrado defensivamente. É essa cara, essa marca que eu gosto das minhas equipes, então vou procurar nesse período de treinamento que a gente tem curto até a estreia, que eles consigam assimilar, absorver essa marca do Humberto para que a gente consiga aí, na nossa estreia, fazer um grande jogo diante do Oeste lá e conseguir nosso objetivo, que é vencer. Humberto, estava todo mundo ansioso para ver de que forma o Guarani ia jogar, pelo jeito, né, como o Fernando Diniz trabalhava, né, trabalhou nas outras equipes onde ele surgiu. Você disse que vai aproveitar alguma coisa, né, do que ele trabalhou aí nesses dias, mas deve mudar alguma coisa, né, porque você tem o seu jeito mesmo. Então, vai ser um Guarani diferente do que estava sendo previsto do Fernando Diniz. O Diniz ele tem uma característica de saída de bola diferente, né? Então é uma equipe que movimenta bastante, mas eu também tenho por característica justamente isso. Por isso que eu falei que várias situações que ele implantou aqui, vários momentos de trabalho, eu me identifico muito bem com isso também. Eu gosto que a minha equipe joga, o futebol requer hoje a movimentação constante de todos os atletas têm que participar no momento ofensivo, no momento defensivo, uma equipe bem compactada. Então é nessa linha que a gente vai trabalhar diariamente para que os atletas possam absorver, e aquilo que o Diniz vinha fazendo a gente vai dar continuidade e, é claro, colocando aquilo que eu acredito também, para que a gente tenha um equilíbrio e que consigamos aí nossos objetivos dentro da competição. Mas com aquela saída de bola de trás toda, não? Olha, eu gosto que estar jogando também, a gente precisa. O Guarani é uma equipe que todo mundo vai querer vencer, é a equipe grande da competição, é a equipe com maior camisa. Eu vejo que é a quinta força do futebol paulista e no cenário nacional ela está na frente de muitos outros também que disputam o Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que fazer dessa camisa, fazer com que os atletas sejam convencidos a ser protagonistas. Então o Guarani tem que entrar nessa competição para ser protagonista, todos eles com convicções daquilo que viemos a fazer aqui, sabemos das nossas responsabilidades, mas sabemos da oportunidade que temos em mãos também para marcar a história dentro desse clube. Humberto, nos últimos anos marcou muito a aparição de treinadores da nova geração que muita gente não apostava que fosse dar certo. Cito 3, Jair Ventura no Botafogo, o Zé Ricardo no Flamengo, depois do bom trabalho do Vasco, o principal, o Fábio Carelli no Corinthians. Você se espelha um pouco também no que esses caras fizeram? Que é a situação que você se encontra agora? É o auxiliar, trabalhou no Paulista na base com uma grande campanha e bem pouquinho profissional, dá para dizer que agora é de fato sua primeira oportunidade. Você se espelha um pouco também nesses casos aí para ter sucesso por aqui? Com certeza, os 3 estão fazendo belos trabalhos, né? O Fábio, um trabalho de excelência, até mesmo pela concretização dos 2 títulos, do Paulista e do Brasileiro. É uma pessoa que tem um carinho especial, um amigo, uma pessoa que abriu as portas do Corinthians para eu conhecer lá, então sempre estou na torcida por ele. E o Zé Ricardo, por contatos com pessoas próximas, também é um excelente profissional, assim como o Jair, o trabalho dele sendo bem desenvolvido. E o Humberto vai procurar fazer da melhor maneira também, ser reconhecido no cenário nacional. Vou procurar no meu dia a dia colocar a minha marca. Tenho estudado muito, tenho me preparado bastante para essa oportunidade. Vocês que acompanham o clube diariamente
sabe da minha dedicação, da minha entrega, e não vai ser diferente. Vou procurar me dedicar ao máximo, estudar cada vez mais para que eu possa fazer o Guarani forte e que meu nome também seja reconhecido junto com esses outros profissionais que tiveram a oportunidade de conseguir agarrá-los da melhor maneira possível. A busca é nessa constância, fazer o Guarani forte, atingir os seus objetivos, e com certeza a gente vai conseguir dentro dessa competição. Humberto, é claro que o Guarani manteve uma boa base do ano passado, mas trouxe algumas peças aí, principalmente indicadas pelo Fernando Diniz, e logo que veio o anúncio da saída dele, ficou a pergunta: e esses jogadores que ele trouxe? A maioria deles são polivalentes, podem atuar em várias posições. Como que esse grupo indicado pelo Diniz recebeu a saída dele, né? E como que você vê trabalhar esses jogadores? Acaba também ajudando pelo fato deles atuarem em mais posições? Como que é? Com certeza, essa polivalência ajuda, né, ao treinador, que dentro de uma partida você pode fazer algumas outras alternativas dentro de jogo, né? Aquele que o adversário está propondo, aquele que está sendo vulnerável, então você tem que, essa polivalência dos atletas te ajuda nesse momento. E o treinador, o grande desafio do treinador é convencer os atletas a entender a sua metodologia de trabalho, que eles compram a sua ideia e consigam executar. Então o treinador tem que ter transparência, tem que passar com clareza aquilo que ele quer. Da minha parte não vai ser diferente, eu tenho minhas convicções, eu sei como a equipe gosta de jogar com e sem bola, então vou procurar passá-los durante o período de treinamento para que eles possam absorver da melhor maneira possível e consigam potencializar aquilo que eles têm de melhor, e que cada um possa se sentir à vontade dentro das suas funções, e que cada um possa crescer coletivamente e dar sua contribuição para a equipe, e que no final todo o Guarani saia vencedor dos seus objetivos. Você tem essa identificação com o clube, né? Você jogou aqui entre 2005 e 2007, né? Era um volante, marcador. O que você lembra da época, né, desse período que você estava aqui, que de repente você pode trazer para esse grupo, Humberto? Olha, uma coisa que eu guardo com muito carinho é como o torcedor nos recebia em 2005, quando aqui chegava para disputar os jogos na Série B. O torcedor empurrava, quando você descia do ônibus, cantava o nome de cada atleta, então isso aí era motivo de arrepio. E eu pude vivenciar isso aí também hoje, o ano passado na Série A2, né? Por vários momentos o torcedor fez o corredor verde, incentivou, você vê a vibração que é dentro do ônibus, e a gente espera contar novamente com esse apoio do torcedor, desde a chegada ao ônibus, na arquibancada, para que juntos possamos ter esse elo bem, uma sinergia muito boa, diretoria, atletas, comissão e eu e o torcedor, para que juntos consigamos aí nosso objetivo dentro da competição, que é fazer a primeira meta aí, a nossa classificação entre os 4, e depois novar os nossos objetivos maiores. Presidente, duas perguntinhas. A primeira em relação ainda a treinador quando o Diniz fez a definição, se tiveram até poucas horas para definir o Humberto, Humberto sempre foi a primeira opção, efetivar o Alberto, ou vocês chegaram a cogitar algum nome de treinador para a função no lugar do Diniz? E uma outra também, essa mudança, a gente sabe que o Diniz ajudou muito na montagem do elenco, assim como o Humberto, todo o departamento de futebol, também o conselho de administração, mas a saída do Fernando Diniz, de alguma maneira, traz algum impacto em relação ao elenco? Jogadores que já chegaram, talvez não tenham assinado o contrato, jogadores que ainda podem vir? Se o senhor falasse um pouquinho dessas duas situações. Vamos começar pela segunda. Claro, eu seria leviano de chegar aqui e falar que a saída do Fernando Diniz não trouxe nenhum resultado dentro do elenco. Lógico que trouxe. O primeiro resultado foi um resultado emocional, porque nós criamos um projeto e o nome do Fernando Diniz foi muito estudado para trazer novamente para o Guarani o resgate do DNA Guarani, da forma de jogar um futebol ofensivo, um futebol de protagonismo. Então eu seria leviano de falar que não houve o reflexo no grupo. Sim, houve. Ontem nós vimos um semblante dos jogadores no momento da despedida, todos abatidos, inclusive o Conselho de Administração do Guarani. Nós fomos surpreendidos e ficamos sim muito abatidos, não abalados. São duas situações completamente diferentes. Quando nós partimos para a montagem desse elenco, nós projetávamos inclusive a possibilidade desse elenco jogar sem o comando do Fernando Diniz. Em algumas vezes eu falei que eu acreditava que o Guarani faria uma campanha muito boa e que outro time viria assediar o Fernando Diniz.
não acreditávamos que isso ocorreria tão rapidamente igual ocorreu. Então, houve o abalo, prontamente nós conseguimos amenizar isso, nós passamos confiança aos jogadores. Os treinos que nós fizemos nesses últimos dias foram treinos muito bons, e a melhor solução para esse momento e para o futuro do Guarani nós tiramos dentro de casa. Por quê? Porque esse grupo ele tem plena confiança no trabalho do Humberto, porque aqueles jogadores que aqui permaneceram já conhecem o trabalho do Humberto há mais de um ano. O Humberto, ele não era um auxiliar passivo, ele é ativo a todo instante. Ele conversa atleta por atleta, ele conversa com direção, ele conversava com os treinadores, e ele trazia para o grupo e para os trabalhos o jeito Humberto de ser treinador. Respondendo a sua segunda pergunta, no momento imediato que o Diniz nos comunicou, nós fizemos uma reunião de praticamente 2 horas, tentando removê-lo da ideia de sair, e ele foi incisivo, que é a oportunidade da carreira dele, e nós não teríamos o direito de impedir isso. A partir desse momento, o único nome cogitado foi o nome do Humberto. Então nós não pensamos em nenhum outro treinador senão o Humberto, e nós temos a máxima certeza que fizemos a escolha certa. Bom, Meron, eu me lembro bem de uma entrevista que você deu no ano passado, né, na montagem do elenco, falando que o Guarani ia trazer peças indicadas pelo Fernando Diniz, mas também pensava na ausência desse treinador do Guarani não ficar a pé e também ter as suas convicções de contratações. Desse atual elenco, o quanto que tem de indicações do Fernando Diniz e o quanto que tem da montagem do próprio departamento de futebol do Guarani? No primeiro momento, todas as permanências elas foram decididas pelo departamento de futebol do Guarani. No segundo momento, o Fernando Diniz nos indicou 20, 30 atletas. Dos que vieram, todos tiveram um aval e aprovação da direção de futebol do Guarani. Então não existe atleta Fernando Diniz, existe atleta Guarani. Todos que aqui estão, que foram contratados, eles têm a aprovação, a confiança da direção de futebol do Guarani. O time que aqui está sendo montado e que irá brigar pelo acesso, ele é Guarani Futebol Clube e não Fernando Diniz. Com a saída do Fernando Diniz, ontem, nós tivemos a lisura de conversar com todos os atletas, sem exceção. Os atletas que vieram através do Fernando Diniz, com indicação deles, os atletas que vieram por indicação da diretoria de futebol e os atletas que aqui permaneceram. Nós demos a todos os atletas a liberdade de rescisão contratual, para que, se eles estivessem vinculados ao Fernando Diniz e não ao Guarani, esta seria a oportunidade de sair sem nenhuma rusga. E nós ouvimos de todos, sem exceção. Nós acreditamos na camisa do Guarani, nós acreditamos na diretoria de futebol do Guarani e nós acreditamos nesse conselho de administração. A partir do momento que nós, hoje, agora na hora do almoço, comunicamos a efetivação do Humberto, aí a ressonância foi muito mais positiva. Todos os atletas que aqui estão comprometidos com o Guarani Futebol Clube. Presidente, só queria saber como é que funciona agora em relação ao contrato. O contrato ele vai até o Campeonato Brasileiro da Série B, ou vai ser uma experiência durante o Campeonato Paulista? Como é que funciona isso? E se já dá conta com ele para a Série B, já está pensando só por enquanto no Paulista? A coisa foi tão dinâmica, tão rápida, que é importante salientarmos aqui que o Humberto ontem estava em Fernandópolis acompanhando o Sub-20 do Guarani. Ligamos para ele prontamente, ele direcionou o prosseguimento da Copa São Paulo. Nós temos uma comissão técnica muito competente lá, liderada pelo Ângelo Foroni,
O Humberto foi lá levar o tempero, levar a experiência de excelente Copa São Paulo que ele fez no ano passado. Prontamente ele largou tudo lá, voltou para Campinas, já deu treino hoje, sem haver, sem estar efetivado, ele já comandou o treino. Aí nós tivemos uma conversa de 30 segundos e eu falei, quer? Ele quer. Acabou. Agora voltaremos para Jaguariúna, ele dará o treino e provavelmente jantaremos juntos. Aí é que nós vamos discutir período de contrato, base salarial. Eu sei o seguinte, o Guarani tem um treinador que se chama Humberto. Por quanto tempo vai depender do que nós conseguimos dentro de campo. Obrigado, gente. O senhor espera para a Série B, o senhor espera contar com ele? Eu espero classificar entre os 4, eu espero acesso, eu espero o título com a vaga para a Copa do Brasil, e depois nós temos vários motivos para fazermos uma Série B maravilhosa. Vários motivos. O Humberto é mais um deles.